Graça e paz, meus irmãos. Hoje o trânsito me pregou uma peça aí. Demorei um pouquinho para chegar, mas graças a Deus os irmãos já estão aí. E quero convidar os amados irmãos para já abrir a sua Bíblia no Salmo 115. 115. E nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Salmo 115, vamos ler apenas o primeiro versículo. Salmo 115. Vou pedir aos irmãos, com respeito à palavra de Deus, que a gente já se coloque em pé. E se você puder vir mais à frente, venha, porque a gente vai fazer algumas leituras juntos aqui no telão. E aí não sei se você aí atrás vai conseguir enxergar, apesar que eu coloquei uma letra mais clara, mas eu gostaria que a gente pudesse ler juntos. Vou pedir aos irmãos, vamos ler junto, é um versículo só, a palavra de Deus, no Salmo 115 diz: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós nos reunimos aqui nesta noite, nesse final de dia, para juntos podermos, Senhor, degustarmos da Tua Palavra, podemos aprender um pouco mais de Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, neste dia, aqueles irmãos que estão chegando, que o Senhor possa os trazer, e aqueles que nos ouvem, Senhor, pela internet, que o Senhor esteja abençoando a todos, Senhor. O Senhor é nosso Pai, é Pai de todos os irmãos em Cristo, que o Senhor esteja com eles assim como estão conosco. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Já vou chamar aqui o nosso querido irmão Jonas, e a gente vai estar louvando ao Senhor com o hino. E aqueles que nos ouvem, Senhor, pela internet, que o Senhor esteja abençoando a todos, Senhor. O Senhor é nosso Pai, é Pai de todos. Boa noite, vamos abrir os nossos hinários no hino de número 221. Cantaremos a primeira e a última estrofes. Nosso querido irmão Jonas, e a gente vai estar louvando ao Senhor com o hino. 221, primeira e última estrofes. No hino de número 221, cantaremos a primeira e a última estrofes. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bem-do de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu te consagro, bendito Senhor. A última. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. E ao teu serviço eu me consagro, bendito. Pode se sentar, meus irmãos. Pode se sentar. Nós estamos estudando a carta aos Romanos, mas o nosso professor, ele hoje já tinha comunicado, né, que ele não estaria conosco, porque ele está voltando do Pará. Esteve no Pará, já está no Rio, mas não chegaria a tempo para a nossa aula.
E então a gente é muito grato pela vida do reverendo Antônio José, que tem nos ensinado, né, de forma tão profícua sobre a palavra de Deus, sobre o livro de Romanos. E eu não gostaria de avançar sobre o livro de Romanos, porque eu creio que a gente deve ficar com aquilo, que a visão que o Senhor tem dado para ele em termos do ensino que ele tem nos ministrado. Então eu não queria avançar em cima do livro. Mas nós estamos comemorando esse ano e comemoramos durante o mês inteiro com alguns eventos na nossa igreja, o mês da Reforma Protestante. E nós estamos comemorando 501 anos desta reforma. Reforma esta que deu origem a várias de nossas igrejas e principalmente ao pensamento que a gente tem como pensamento reformado. E nessa noite eu proponho que a gente estude alguns pilares desta fé reformada para que a gente possa fazer essa conexão com a comemoração então dos 501 anos da Reforma Protestante. E nós iremos ver então nessa noite os pilares da fé. O pensamento reformado, ele nos deixou alguns pilares que sustentam a nossa forma de pensar reformada. Ao final desse estudo, se você puder, comigo, concluir esses 5 pilares e dizer assim, eu creio nisso, então você vai poder dizer assim, olha, eu sou um homem, eu sou uma mulher que tem a mente reformada, o que tem o pensamento reformado como regra para minha vivência nesse mundo. Então a gente vai ver 5 pilares que foram herdados desta reforma protestante. Idade das trevas. Será? O século XI ao século XV foi o período de importantes teólogos como Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária e um período de grandes realizações no campo do saber. Agora, a gente tem visto que a Idade Média tem sido levantado por alguns como idade das trevas, idade da obscuridade. Tá certo que hoje esse pensamento já tem sido revisto por vários historiadores. Mas por que ele ganhou força com o andar dos anos e principalmente depois do iluminismo? Porque eles olhavam para trás e não queriam, os iluministas, os humanistas, não queriam nenhuma conexão com a Idade Média ou com aquilo que se fazia. E eu estava procurando aqui uma foto aqui, eu não encontrei, eu creio que eu não salvei no computador, ficou só ficou no meu pendrive. Mas eu tinha colocado aqui a quantidade de universidades que existiram, que começaram a existir na Idade Média. Universidades onde os saberes começaram a ser buscados, a ser produzidos, onde a ciência começou, aonde a própria palavra de Deus começou a ser estudada com afinco. E nós temos nessa idade do século XI até o século XV, por volta de 350 universidades, e a maioria delas ainda funcionando até hoje. Então, quando nós olhamos para trás e pensamos assim, poxa, é uma idade das trevas, olhando no sentido do conhecimento, será que é mesmo? Creio que não. A Renascença. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV. Se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Agora preste atenção nisso aqui. Inspirado nos valores da antiguidade clássica. Presta atenção nisso. E gerado pelas modificações estruturais da sociedade, resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna. Então, a Renascença ou o Renascimento começou com o homem olhando para trás. Então, o homem que vivia nesse século começou a buscar lá na Idade Clássica formas de saberes, começou a buscar coisas que começaram a o interessar para que ele pudesse dali para frente se desenvolver. E uma das coisas que eles buscaram foi a Antiguidade Clássica e o que vinha através dela. O termo Antiguidade Clássica refere-se a um longo período na história da Europa
que se estende aproximadamente do século 8 antes de Cristo, com o surgimento da poesia grega de Homero e a queda do Império Romano no Ocidente no século V. Veja que é um período muito longo, ele começa 700 anos, 800 anos antes de Cristo, né, e acaba 500 anos depois de Cristo. Essa é considerado o período da Idade Clássica, é muito tempo. Mais precisamente no ano 476, seria o final dela, quando acabou o Império Romano, o Império como um todo, né? No eixo condutor desta época, que diferencia de outras anteriores ou posteriormente, estão os fatos culturais das suas civilizações mais marcantes, a Grécia e a Roma Antiga. Então, os nossos queridos amigos lá da Idade Média começaram a buscar o pensamento filosófico grego e o pensamento romano, para a partir daí começar um desenvolvimento que se tornou então a Renascença. Quer dizer, a vontade, a busca pelo conhecimento e por aquilo que era produzido na Idade Clássica começou a ter muita força. Aonde? Nas universidades, nos saberes, aonde os saberes circulavam. Então, as pessoas nas universidades começaram a ter muito interesse, veja bem, muito interesse pela Grécia, pelo que acontecia na Grécia em termos de política, como é que os gregos pensavam politicamente, como é que eles pensam, como é que era a sua escrita, como é que era a sua língua. Eles começaram a buscar esse tipo de conhecimento, tanto da Grécia Antiga como de Roma. Aqui nós temos um dos poetas gregos, Homero, e a sua obra foi muito lida nesse tempo, foi muito estudada. A arquitetura e a cultura grega nessa época foi muito, teve uma busca muito grande por esses homens da Idade Média, pelo conhecimento sobre a arquitetura, cultura grega, sobre a língua grega. Eles tiveram muita curiosidade, foram muito atrás de informações sobre isso. A arte e as esculturas, eles começaram a buscar inspiração lá na Grécia Antiga. A arte romana, veja bem, quando nós saímos da Grécia e começamos a estudar a cultura romana, existe muito ali parecido, existe muitas coisas que fazem conexão com a cultura grega também. Veja que o mundo nessa época, o mundo romano, era um mundo que já havia se disseminado a cultura grega por esse mundo romano. Então, existia muito da cultura grega em Roma. Então, você vai ver muitas coisas parecidas, porque Roma também bebeu na cultura grega. As esculturas, aqui uma escultura romana, as grandes obras, as grandes construções de Roma. Como é que pode, na Idade Média, na Idade das Trevas, a gente não ter grandes construções? Claro que tínhamos, mas eles queriam saber como que Roma, como que a Grécia conseguiu, naquele tempo tão antigo, construir com tamanha destreza, com tamanha capacidade. Por isso, de eles ir lá para trás e pensar, poxa, eles construíram, como que eles construíram? Como que eles conseguiram fazer? Essa dúvida começou a brotar no coração daqueles irmãos, e eles foram pesquisar, foram atrás. Havia muito interesse da parte deles de saber como é que essa cultura se desenvolveu. A cultura romana e a cultura grega. Veja que a Roma antiga, se você pesquisar o que os romanos fizeram, sem nenhum tipo da tecnologia que nós temos hoje, eles construíram coisas fabulosas, pontes que estão de pé até hoje. 2000 anos de histórias, pontes de pé. E a nossa passarela aqui, com 100 dias, já está no chão, né? Então, como que eles conseguiram construir? Como que foi isso? Como é que eles tinham essa tecnologia? Como é que funcionava a matemática, a arquitetura deles? Esses nossos irmãos tiveram muita curiosidade e começaram a pesquisar muito sobre isso. Eles começaram a descobrir a literatura grega, a língua grega e a literatura. Aonde? Dentro das faculdades onde eles estavam pensando, onde eles estavam buscando conhecimento, onde eles queriam entender como é que esse povo pensava, como é que esse povo construía, como é que esse povo era tão desenvolvido na sua antiguidade clássica. E eles começaram a buscar literatura e também língua, desenvolver a língua grega, ou aprender o grego. Houve muito interesse na Idade Média pela língua grega.
A escrita e a língua grega foi redescoberta, houve uma redescoberta desse idioma. Então, tudo que era livro grego, tudo que era literatura grega foi muito, muito lido na Idade Média, nas academias, nas universidades. As pessoas estavam famintas de conhecimento que vinha dos gregos. E é aí que a gente entra. Então nós estamos vendo agora um povo, uma parte da história, que está totalmente voltada para descobrir uma cultura, que era uma cultura grega, uma cultura romana, para partir daí com o seu renascimento. Mas a gente tem um pedacinho dessa história que faz parte do andamento do povo de Deus. E é importante a gente entender a história porque Deus é o Deus que se revela na história. Deus está usando um povo, uma época em que o povo que não é cristão, que está fora da igreja, mas está com uma fome de conhecimento. E olha o que Deus vai trabalhar na mente e no coração dessas pessoas. A Bíblia é na língua grega. Veja que nós estamos falando de uma época em que a fome do grego estava no coração dos acadêmicos. Ptolomeu II, fidalgo, rei do Egito, encomendou, especialmente para a sua biblioteca em Alexandria, uma tradução grega das escrituras sagradas dos judeus. Esta foi a primeira tradução feita dos livros hebraicos para uma outra língua, a tradução do hebraico para o grego. Segundo tradição, foi feita por 72 escribas durante 72 dias. Por isso, possui o nome de Septuaginta, que significa a tradução dos 70. Aqui a gente tem um escriba no seu ofício de tradutor e a Septuaginta. Ao final de 72 dias, a tarefa estava concluída, a tradução foi lida na presença dos sacerdotes judeus, príncipes do povo, reunidos em Alexandria. A tradução foi reconhecida por todos e declarada em perfeita conformidade com o original hebraico. O rei ficou profundamente satisfeito com a obra e o depositou aonde? Na sua biblioteca. E agora a gente tem uma Bíblia em que língua? Grega. Agora a gente tem uma Bíblia na língua grega. E os nossos queridos amigos lá da Idade Média, qual a língua que eles estavam redescobrindo? Estavam redescobrindo a língua grega. Tudo o que era em grego estava sendo lido. Tudo o que era em grego estava sendo redescoberto. A poesia, a literatura, os livros, e eles descobriram o quê? Uma versão da Bíblia em grego. E a Bíblia começou a ser lida, não por amor às Escrituras, mas por uma curiosidade literária. Começou a ser lida onde? Nas universidades. Por uma curiosidade linguística, literária, porque queriam descobrir como que o texto era, como que o texto funcionava, como é que a linguagem grega funcionava, como é que ela era. Existia uma curiosidade linguística. E as pessoas começaram a ir atrás da palavra de Deus para descobrir a língua grega. Mas acontece uma coisa maravilhosa da parte de Deus. E isso acontece comigo e acontece com você. O que acontece quando a gente começa a ler a Bíblia? O que acontece quando a gente começa a ler a palavra de Deus? A palavra é de Deus. E a palavra vai falar com a gente. Se a gente começar a ler a Bíblia, independente da linguagem, ela vai falar com a gente, porque é a palavra de Deus e ela vai cumprir o propósito para a qual Deus a designou. Até esse tempo a gente não tinha perdido na Idade Média, a gente não tinha perdido a Bíblia, a gente tinha perdido o Evangelho. A Bíblia existia nas igrejas, existia nas faculdades, ela não estava morta no mundo. A palavra de Deus, a Bíblia existia, mas o Evangelho se perdeu. E agora, por uma curiosidade linguística, a academia começou a ler a Bíblia. Renascença, começou-se a ler a Bíblia por conta do interesse na língua grega. Então, na Renascença, a gente teve muita gente que foi buscar a palavra de Deus simplesmente por interesse linguístico. Aqui a gente tem algumas obras da Renascença, e aqui nasceram vários artistas, nessa época, Michelangelo,
vários artistas, Leonardo da Vinci, muitas obras nasceram nessa época, obras. Mas a gente tem um outro camarada que também era dessa época. E ele estava também interessado na literatura, ele estava interessado na Bíblia. E quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Isso rompeu o seu coração, rompeu a sua mente. Até então, ele se achava um homem totalmente culpado. Não existia justificação para ele. Mas ele descobriu que a justificação só é possível em Cristo Jesus. Através do quê? Da leitura da palavra de Deus é que ele encontrou a sua resposta. Um homem da academia que estava lendo a Bíblia. E aí a gente vai entrar em 5 pilares que, a partir de Lutero, começaram a afirmar o que hoje a gente conhece como pensamento reformado. Só a graça, só a fé, só Cristo, só as Escrituras, e a Ele toda a honra e toda a glória. A partir de Lutero, a partir das suas 95 teses pregadas na igreja de Wittenberg, a gente começa um processo de, digamos, renascimento do Evangelho, descobrimento novamente do Evangelho. É importante a gente frisar aqui que Lutero não tinha o interesse de formar uma nova igreja. Ele não queria uma nova igreja, ele queria reformar a igreja que ele pertencia, que era a Igreja Católica. E durante vários anos da sua vida, houve vários sínodos em que eles tentavam conversar, os teólogos, os políticos, os príncipes da época, tentando conciliar as visões que agora os reformados tinham sobre a palavra de Deus, sobre a graça, sobre a fé, sobre Cristo, com as doutrinas católicas, mas eles não conseguiam conexão entre as duas visões. Não tinha jeito, não dava mais certo, as visões não se encaixavam mais. A declaração de Cambridge. No ano de 94, agora a gente está bem aqui pertinho, no ano de 94, com o objetivo de tratar a situação dos evangélicos contemporâneos, foi formada uma aliança dos evangélicos confessionais. Os evangélicos que têm uma confissão de fé. Então, os evangélicos, vários foram convidados para estar lá e fazer parte dessa aliança. Um grupo de líderes constituído por ilustres ministros do evangelho da atualidade se reuniu para tratar sobre a decadência que estava havendo no protestantismo e discutir sobre o que poderia ser feito para fortalecer as igrejas evangélicas. Então, no ano de 94, um grupo de irmãos em Cristo confessionais se juntaram para conversar sobre o que estava acontecendo com o protestantismo. As igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo espírito deste século, em vez de pelo espírito de Cristo. Como evangélicos, nós nos convocamos e nos arrepender desse pecado e a recuperar a fé cristã histórica. O que está acontecendo? O que aconteceu nesse evento? Esses irmãos em Cristo olharam para trás, olharam para a reforma, olharam para esses 5 pilares da fé protestante, da fé reformada, olharam para as suas igrejas, olharam para as nossas igrejas, olharam para o nosso mundo contemporâneo evangélico e começaram a ver, olha, a gente tem deixado a desejar. Nós estamos mais parecido com o espírito do mundo do que com o espírito da reforma, com o Espírito Santo que trouxe a reforma. E nós precisamos nos arrepender. Isso como igreja confessional. Nós precisamos nos arrepender porque é um pecado grave. A erosão da autoridade.
conclusões que eles chegaram nesse encontro. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Mas a igreja evangélica atual fez separação entre a Escritura e a função oficial. Na prática, a igreja é guiada, por vezes demais, pela cultura. Nós estamos deixando com que a cultura do mundo entre nas nossas igrejas, nos nossos templos e ditem a regra de fé que nós devemos ter nas nossas igrejas. E isso é olhando o mundo protestante, não é a nossa igreja específica, olhando o mundo protestante confessional. Técnicas terapêuticas, estratégias de marketing e o ritmo do mundo do entretenimento muitas vezes tem mais voz naquilo que a igreja quer, em como funciona e no que se oferece, do que a própria palavra de Deus. Então, existe no nosso meio protestante confessional uma adequação com o mundo, em vez de uma adequação com a palavra de Deus. A primeira tese, só a Escritura. E aqui foi uma reafirmação. Eles começaram agora a reafirmar o que os nossos irmãos do passado nos deixaram como herança da fé reformada. Eles nos deixaram como herança que somente a Escritura deve ser a nossa regra de fé e de prática. Independente do que o mundo fale, independente do que a cultura do mundo fale, o que nos guia é a palavra de Deus. E aí eles nos convidam a reafirmar este compromisso. E aí eu te convido a você ler comigo esse texto. Todo texto que aparecer aqui em amarelo é uma reafirmação da nossa crença. Então leia comigo. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única da revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e o perdão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio, o indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser vínculo da revelação. Isso é um compromisso que você assume como reformado, de que somente a Escritura é o seu guia de fé. A erosão da fé centrada em Cristo. À medida que a fé evangélica se seculariza, seus interesses se confundiram com os da cultura. O resultado é a perda de valores absolutos, o individualismo permissivo, a substituição da santidade pela integridade, do arrependimento pela recuperação, da verdade pela intuição, da fé pelo sentimento, da providência pelo acaso e da esperança duradoura pela gratificação imediata. E veja que há uma deterioração da verdadeira fé em Cristo. Cristo e a sua cruz se deslocaram do centro de nossa visão. Por isso, eu convido você a reafirmar que somente Cristo. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória de Cristo, do Cristo histórico. Sua vida sem pecado, sua expiação por si, não são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocadas.
Quer dizer, se não houver Cristo, não tem evangelho. Nós negamos um evangelho que não tem Cristo. Se não tem Cristo e a sua obra na cruz, nós não temos evangelho. A erosão agora do próprio evangelho. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Veja que aos poucos a igreja tem tirado Cristo do centro e colocado o homem no centro. Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade, desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores, e aqueles que trocam a fé cristã pela verdadeira simplicidade, porque funciona. Isso faz calar a doutrina da justificação, a despeito dos compromissos oficiais de nossa igreja. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. A terceira tese, somente a graça. Reafirmamos que a salvação, somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão do pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. A salvação não é humana, a salvação depende de Jesus, de Cristo, da graça de Deus. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar transformação alguma. A fé não é produzida pela nossa natureza, não regenerada. A erosão do artigo primordial. A justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Este é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. É isso que nós temos que ter como base da nossa fé mais duradoura. Sem Cristo, não há fé, não há evangelho, não há sustentação para a própria igreja. Cristo é a base que sustenta a igreja. Sobre Cristo é que nós nos erguemos, sobre a sua obra. É um artigo que muitas vezes ignorado, distorcido, ou por vezes até negado por líderes, estudiosos e pastores que professam ser evangélicos. Embora a natureza humana decaída sempre tenha recuado de professar sua necessidade de justiça imputada de Cristo, a modernidade alimenta as chamas desse descontentamento com o evangelho bíblico. Já permitimos que esse descontentamento dite a natureza do nosso ministério e o conteúdo da nossa pregação. Muitas pessoas ligadas ao movimento de crescimento de igrejas acreditam que o entendimento sociológico daqueles que vêm assistir aos cultos é tão importante para o êxito do evangelho como o é a verdade bíblica proclamada. Veja, meus irmãos, muita gente pensa que por estarmos na igreja, por estarmos aqui simplesmente conversando, ou simplesmente trocando experiências, ou simplesmente passeando aqui no meio da igreja, só por estar aqui, já é suficiente. Já é suficiente. Não precisa de evangelho. Se você simplesmente está na igreja, já está bom. Se você simplesmente fazer parte de uma comunidade de fé, já está bom. Não precisa pregação, não precisa de evangelho. Isso é um erro diabólico. Você precisa do evangelho, você precisa da luz do evangelho, você precisa do sangue de Cristo Jesus. Como resultado, as convicções teológicas frequentemente desaparecem, divorciadas do trabalho e do ministério. Embora possam crer na teologia da cruz, estes movimentos
a verdade estão esvaziando o seu conteúdo. Embora essas pessoas falam que creem na cruz, na verdade elas estão esvaziando o Evangelho. Não existe Evangelho a não ser o da substituição de Cristo em nosso lugar, pelo qual Deus lhe imputou o nosso pecado e nos imputou a sua justiça. É um Evangelho substitutivo. Jesus morreu por mim, morreu por você. Se Ele não tivesse morrido por mim, não teria salvação. Mas não é só a morte, Ele imputa em mim e você a sua justiça, pois Ele é justo e a justiça dele é imputada em nós. É um Evangelho substitutivo. Por isso que nós devemos afirmar somente a fé. Por isso nós reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado. Não há mérito meu, não há mérito seu, não há mérito de ninguém. O mérito é totalmente de Cristo, só por Cristo, só pela sua obra. Se há salvação, foi porque Cristo e Ele somente morreu. Somente a obra de Cristo. Ou com base numa infusão de justiça de Cristo em nós, ou que uma substituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condene sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. A erosão de um culto centrado em Deus. Onde quer que a igreja se tenha perdido na autoridade da Bíblia, onde Cristo tenha sido colocado de lado, o Evangelho tenha sido distorcido, ou a fé pervertida, sempre foi por uma mesma razão. Nossos interesses substituíram os de Deus, e nós estamos fazendo o trabalho dele ao nosso modo. A perda da centralidade de Deus na vida da igreja de hoje é comum e lamentável. É essa perda que nos permite transformar o culto em entretenimento, a pregação do Evangelho em marketing e o crer em técnica, o ser bom em sentir-se bem e a fidelidade em ser bem-sucedido. Como resultado, Deus, Cristo e a Bíblia vêm significando muito pouco para nós e têm um peso irrelevante sobre nós. Deus não existe para satisfazer as ambições humanas, os desejos, os apetites de consumo ou os nossos interesses espirituais particulares. Precisamos nos focalizar em Deus, em nossa adoração e não em satisfazer as nossas próprias necessidades. Jesus Cristo não morreu numa cruz para que eu fosse feliz. Jesus Cristo não morreu numa cruz para que eu tivesse um emprego bom. Jesus Cristo não morreu numa cruz para que eu não tivesse doenças. Jesus Cristo não morreu numa cruz para que eu tivesse uma vida de facilitudes. Mas Ele morreu para me salvar. E para me salvar dos meus pecados, e para imputar em mim a sua justiça. E isso é totalmente obra dele, nada minha. Eu não tenho nada a oferecer para Cristo, nada que eu possa fazer, nada pode ser aprazível aos olhos de Deus. Por isso que é somente pela graça. Somente pela graça. Totalmente obra dele, nada minha. Por isso, eu não tenho que nós demos totalmente a glória a Deus e reafirmamos que, como a salvação é de Deus, é realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a glória de Deus somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento.
se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, ou a autoestima, ou a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que os 5 pontos, os 5 pilares da fé reformada são esses: somente Cristo, somente a sua palavra, somente pela graça, somente mediante a fé, e a Ele toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Esses são os pilares do pensamento reformado. E se você crê nisso, se você tem vivido isso, se você tem buscado entendimento nesses 5 pontos, que são os 5 solas que a gente herdou da reforma protestante, você pode dizer: eu tenho um pensamento reformado. Eu sou um reformado. E eu busco viver a minha vida de acordo com esses princípios herdados da reforma protestante. Amém? Eu gostaria de ensinar para vocês uma pequena canção para que você grave esses 5 solas. E é assim: somente Cristo, sua palavra, só pela graça, mediante a fé, a Ele a honra e toda a glória para sempre. Amém. Podemos repetir? Vamos colocar de pé? Mediante a fé, somente Cristo, sua palavra, só pela graça, mediante a fé, a Ele a honra e toda a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, vamos ler o Salmo 115, e eu já vou chamar o Jonas aqui para nos conduzir em um louvor. A honra e toda a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, vamos ler o Salmo 115, vamos ler ele novamente, todos juntos. 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor à Tua misericórdia e à Tua fidelidade. Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus nós nos reunimos aqui como irmãos na fé, irmãos na fé em Cristo Jesus. Esse Senhor, nosso irmão mais velho, o primogênito da criação, nós a Ele rendemos todo o louvor e toda a glória, Senhor, porque por meio de Sua obra, por meio da Sua vida, nós podemos ser enxertados, Senhor Jesus, nas promessas, nas Tuas promessas na família de Deus. Senhor, cuide de cada um dos meus irmãos, esses que estão aqui e esses que estão nos ouvindo pela internet. Senhor, que a Tua santa palavra brote em cada um de nós, produzindo gozo espiritual. Que a fé, Senhor, que provém das Tuas sagradas letras, produzida em nós pelo Teu Santo Espírito, possa fazer com que os nossos pés pisem firmemente sobre esse mundo, Senhor, não aceitando com que a cultura desse mundo entre na nossa mente, entre no nosso coração e substitua, Senhor, a Tua verdadeira graça, a Tua verdadeira palavra. Senhor, produza em nós, Senhor, produza em nós as glórias, Senhor, de que Cristo conquistou na cruz para as nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão Jonas, por favor. A Tua verdadeira graça, a Tua verdadeira palavra. Senhor, produza em nós, Senhor. Produza em nós as glórias, Senhor, de que Cristo
Vamos cantar. Eu tinha trazido o playback, mas não tem nosso operador de som. Mas os irmãos conhecem o hino número 108, primeira e última estrofes. Cada um vai fazer o seu solo na sua própria voz. Zé Carlos no baixo, Vinícius no segundo tenor, Maurício no barítono, Luiz, mas os irmãos conhecem o hino número 108, mezzo soprano, e o Jorge também no baixo. Cada um vai fazer o seu solo na sua própria voz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que lindo, para a honra e glória de Deus. Como é sola fide, sola graça, sola escritura, solos Christus, soli Deus. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória. Amém. Que lindo. Meus queridos irmãos, podeis assentar. Na próxima semana a gente continuará com o nosso estudo de Romanos. E eu vou disponibilizar esse estudo também na internet, se os irmãos quiserem. Depois eu vou encaminhar para os irmãos, para que vocês possam estar estudando em casa assim com mais tempo, com mais calma, sobre esses 5 pontos da Reforma Protestante. Vinícius, vem orar para a gente, para encerrar, para a gente fazer uma oração de encerramento, e já pedindo pela próxima semana, para que vocês possam estar estudando em casa assim com mais tempo, com mais Senhor Deus e Pai, sobre esses 5 pontos. graças te damos por ela oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai, para te louvar, te agradecer, para te ouvir a tua palavra. Com isso nós aprendemos, Pai, mais um pouco de como vem sendo conduzido, Pai, o Evangelho. Pai, aumenta, Pai, em nós o desejo de estar sempre seguindo a tua palavra, Pai. Aumenta sempre a nossa fé, Pai. Venha estar conosco e venha estar, Pai,
preparando também para a semana que vem a continuidade dos estudos da Carta aos Romanos, Senhor, através do seu servo, Antônio José. Nós sabemos que essa semana ele teve seus compromissos. Gratidão, porque já sabemos que ele retornou em paz e em segurança, Pai. Agora também nos leva, Pai, para nossos lares, em paz e segurança, Pai. É em nome de Cristo que oramos. Amém.